Neuróticos Anônimos funciona exatamente como a A. O grupo existe para ajudar pessoas mental e emocionalmente aflitas a se recuperarem e a se manterem recuperadas. Aqui, o primeiro passo é admitir a impotência perante as emoções. Nos grupos de NA, problemas como ansiedade, depressão, estresse, medo e pânico são tratados à base de muita troca de experiências. Tem muito estigma quando a gente fala neuróticos anônimos. As pessoas já imaginam um montão de coisas. Como é que vocês dentro da Irmandade definem quem é o neurótico? Para Neuróticos Anônimos, neurótica é qualquer pessoa cujas emoções interferem em seu comportamento. De qualquer forma, em qualquer grau, segundo ela mesma reconheça. Nós não vamos falar que ninguém é neurótico, né? Então, se a pessoa sente raiva, não sabe lidar com essa raiva, tem explosões de raiva, se machuca por causa da raiva, machuca o outro por causa da raiva, então essa emoção, raiva, que é uma emoção humana, está interferindo negativamente na vida dela. Né? O medo é para nos proteger, né, dos perigos, mas se o medo passa a ser uma coisa que paralisa a pessoa, que não deixa a pessoa funcionar como, né, no seu dia a dia, cria dificuldade no seu dia a dia, então para nós isso é neurose. Então, seja a raiva... Equilíbrio que é o que vai determinar, então. Seja o medo, até o amor. Eu não esqueço, é o primeiro dia que eu cheguei nessa sala, o depoimento que eu ouvi. Uma pessoa, ela era até conhecida, né? E ela vinha passando o mesmo problema que eu vinha passando. E eu vejo, eu não posso deixar de estar frequentando, praticando essas reuniões e usar os remédios de acordo. Que se eu deixar de estar prestando um serviço ou outro, eu vou ficar deprimido lá em casa mesmo. Certo. Obrigado. Obrigadão, viu? O serviço tá aí, a grande terapia para mim. Tá jóia. Aqui a gente estuda muito, né, o egoísmo, que a gente vem para uma sala de NA, a gente não sabe nem quais os defeitos de caráter que a gente tem, né? E aqui a gente vai descobrindo, né, à medida que vai dando a mensagem, recebendo a mensagem, né, dos companheiros. Então a gente vai também se identificando. Nossa, eu cheguei aqui também no fundo do poço, né, muitos problemas emocionais, uma neura mesmo, né. Então, aqui eu fui aprendendo a trabalhar com os problemas. Não é que o problema da gente, que a gente não vai ter mais problema. Maravilha se fosse, né? Esse mundo, né? Mas... Eu fui depressiva a vida toda, desde criança talvez, né? Tinha muito medo, eu chorava muito, eu me sentia muito triste. E eu me sentia mal, eu sentia que tinha alguma coisa errada comigo, já desde uma idade muito tenra ainda. E ia ao médico e os médicos, não, você não tem nada, me receitavam vitaminas. E assim foi, adolescência. Aí quando eu estava já com 19 para 20 anos, eu comecei mesmo a sentir claramente a depressão. Muita angústia, um vazio existencial muito grande. O processo de escuta é fundamental durante as reuniões do grupo. Para os frequentadores, ouvindo o outro, você pode acabar aprendendo a se escutar também. E aquilo me tocou, porque eu ouvi alguém falando exatamente as coisas que eu sentia. Que quando eu falava para as outras pessoas, não havia um retorno, porque o outro não entendia do que eu estava falando. E aquelas pessoas lá, falando do que elas sentiam, de como elas tinham chegado no programa, houve uma identificação assim, imediata. Eu falei, nossa, mas é tudo que eu sinto. Daí na semana seguinte eu falei, não, eu vou procurar esse grupo. E essa pessoa que tinha me falado do programa me deu o endereço e eu fui na reunião. Aqui não tem médico, aqui não tem psicólogo. Não. Como que um grupo de pessoas
que estão com bastante problema, chegam aqui, como a senhora falou, muitas vezes numa situação de estar no fundo do poço. Como é que funciona então esse processo em que essas pessoas se ajudam? Queria que a senhora falasse para mim, me explicasse qual que é essa dinâmica, essa metodologia do NA. Então, é a terapia de espelho, porque a gente, através da mensagem, né, do companheiro, aqui a gente aprendeu também a escutar. Então, aqui a gente não pode prescrever nada, não pode dar conselho, chegar e a pessoa fala e a gente já dá, né? Então, a gente não faz desse tipo. A gente apenas deixa o caminho aberto para a pessoa poder soltar aquilo que está incomodando, porque às vezes as pessoas não têm tempo para ouvir. Confesso que nas primeiras reuniões eu fiquei meio assim, porque a gente como neurótico, a gente acha que vai resolver a coisa de uma hora para outra, né? Eu vou vir naquela reunião, já vou sair daqui curada, não vou sentir mais nada. Então foi um período para mim muito difícil, né? Eu comecei a vim, daí tô até hoje. Mas o primeiro é a gente admitir que a gente é impotente diante das emoções, né? Isso aí é muito importante, porque se a gente não admite, então a gente não fica numa sala. Primeiro é que nem o alcoólatra, né? Ele tem que admitir que ele é um alcoólatra para ele ficar numa sala. Não adianta a gente chegar e falar para ele, vai na sala, né? Você lembra como que foi a primeira vez que você veio aqui e assim, que eu fico imaginando esse primeiro passo, né? Na verdade, assim, eu estava já muito doente emocionalmente falando. Eu cheguei totalmente assustada, né? Porque eu achava que neurótica, assim, eu não sabia o que era, né? Até então eu achava que eu tinha um vazio, uma certa depressão, mas quando eu cheguei aqui na sala, né? Eu fui muito bem acolhida. A verdadeira é aqui na sala que eu sei quem realmente eu sou. Porque lá fora as pessoas falam para você e você acaba colocando isso. Então eu sou mesmo. Eu sou. E falar dos nossos problemas ajuda a melhorar? Ajuda. Ajuda sim. Ajuda porque eu já passei, né, por toda digo assim, a fase mais crítica, né? Então, chegando aqui, a gente né, se abre, conversa. Hoje as pessoas não têm tempo mais de sentar e ouvir, e eu presto esse serviço, né, aos companheiros que chegam, que querem falar, desabafar, eu tenho aquela paciência de ouvir. Então a gente aprende, só por hoje eu vou evitar esse descontrole e eu vou enfrentar essa situação. E aí, no primeiro dia que ela enfrenta, talvez seja muito difícil, no segundo já não vai ser tanto, e daqui a pouco ela está atravessando a ponte, ela está subindo de elevador, é mais ou menos isso. Os membros reconhecem. Frequentar grupos de mútua ajuda, como Neuróticos Anônimos, não elimina a necessidade de psicoterapia ou uso de medicação. Que a gente também tem que ter um acompanhamento, né, médico, tudo, toma remédio, tem uns que precisam tomar remédio, tomam seus remédios, também não vai deixar a medicação, porque às vezes tem pessoas que acabam confundindo as coisas e para com a medicação. E não é por aí, né, o tratamento, né, psiquiátrico tem que continuar.